Olá, meus amores, eu sou de Manaus, Amazonas. Eu quero falar para vocês a respeito dessa revista. Ela é da Escola Dominical. Eu fui chamada hoje, domingo, dia 21, para ministrar, a aula da Escola Dominical, que fica no livro de João 3. A conversa com Nicodemos do novo nascimento, que diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o novo nascimento. Então, Nicodemos, ele era um homem conhecedor da lei, era um homem bem-sucedido, era um homem que sabia sobre a Escritura, mas Nicodemos ele não tinha a sua salvação. Nicodemos ele não tinha o novo nascimento. Essa passagem, ela é uma passagem para nós refletirmos sobre a nossa vida, que diz assim: o encontro de Nicodemos com Jesus. Exatamente, Nicodemos teve encontro com Jesus. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, logicamente conectado no contexto, imediatamente antes do qual Jesus demonstra certo receio sobre a fé daqueles que crê somente porque viram o Senhor operando milagre. Nicodemos estava entre estes. Nicodemos vai visitar Jesus à noite, talvez por temor de ser visto em público com Jesus. À noite, Nicodemos era mais escura do que ele pensava. Apesar de toda a sua religiosidade, o mestre da lei foi surpreendido com as palavras que Jesus. É bem provável que ele tenha perguntado o seguinte: por que precisamos nascer de novo? Nicodemos ele tinha uma fé. A fé de Nicodemos ela era uma fé. Eu vou falar sobre uma fé superficial. À noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Algumas pessoas, ao verem o milagre de Jesus, foram atraídos com uma fé apenas intelectual ou emocional. Crer nele. Nicodemos foi a Jesus admirando pelos seus milagres e que o mestre praticava. Isso levou Nicodemos a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas essa fé não era suficiente para a salvação de sua alma. Então, Nicodemos ele tinha uma fé em Jesus, mas a fé de Nicodemos ela era uma fé superficial. Ela era uma fé que não frutificava. Ela era uma fé, aquela fé é uma fé, digamos,
não frutífera, uma fé de falar e o milagre não acontecer. Jesus queria que Nicodemos tivesse uma fé diferente, uma fé inabalável. Jesus queria que Nicodemos tivesse, se ele nascesse de novo. Quando Nicodemos se aproximou, quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios, Jesus desviou o assunto para que a necessidade mais urgente. Ele foi diretamente ao ponto, mostrando a Nicodemos que é necessária a transformação de sua vida através do novo nascimento. Então, como Nicodemos sabia que Jesus é uma autoridade, Nicodemos começou a elogiar Jesus. Então Jesus, ele queria que Nicodemos não viesse bajular, não viesse elogiar Jesus, ele queria que Nicodemos reconhecesse que ele era o único e suficiente seu Salvador. Ele precisaria tomar uma decisão, ele teria que tomar uma atitude na vida dele. Então Jesus, ele estava fazendo de tudo para com que Nicodemos conhecesse de fato e é verdade quem era Jesus. A inclinação contra Deus. E visto, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você jamais desejará conhecer Deus e o seu próprio Deus não aprovar essa sede em que você inclinar a sua carne às inimizades contra Deus. Os maus de desígnio vêm do seu coração, mas não o desejo de ser salvo. Você não pode mudar sozinho ou dar a vida a si mesmo. Se você for deixar a sua própria sorte, perecerá para ser salvo. Então, você não pode, como aqui está dizendo que você não pode, que está no livro de Romanos 8:7. Os maus desígnios vêm do seu coração. Quando nós nascemos do Espírito Santo, que nós morremos para o mundo, nascemos para Deus, nova criatura nós somos, nós vamos ter alguém que nos guia, nós não vamos estar sozinhos, nós vamos ter o Espírito Santo. Porém, se você se inclinar para as coisas do mundo, sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum. Sem Deus você não é nada. Você se inclinar para as coisas da carne, você logo perecerá. A única forma de entrarmos no reino de Deus. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao ouvir que precisava nascer de novo, Nicodemos conseguiu conceber a profundeza das palavras de Jesus. Talvez ele, como um jovem rico, achava que já cumpria todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Para que o homem natural, as coisas de Deus são loucuras, incompreensíveis. Jesus, olha, eu vou dizer para vocês que as pessoas, de fato e verdade, não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando elas vêm para Jesus,
e as suas vidas são mudadas, seu caráter são mudadas, todas as áreas da sua vida são mudadas, o mundo te vê como louco, o mundo te acha como fanático, te acha como religioso, mas é o tratamento de Deus na sua vida. Jesus, ele quer uma transformação de dentro para fora. Ele quer mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. Que você venha venha ter um novo nascimento e venha aceitar os propósitos de Jesus na sua vida. Para os homens natural, as coisas de Deus são loucura, incompreensíveis. Jesus é categórico, é necessário vos nascer de novo. Fica no livro de João 3:7. Se mesmo Nicodemos, com seus vasto conhecimento bíblico, talentos, entendimento, posição, integridade, não podia entrar no reino prometido em virtude em sua posição e obras, que esperavam para alguém que procurava salvação por essas vias. O nascimento natural, as pessoas tornam-se membros da família, de uma família terrena, mas também elas se tornam membros da família de Deus para receber a natureza espiritual, e o único meio de ser admitido em seu fazer é necessário nascer do alto. Então, quando você aceita Jesus, você não vai ter só sua família terrena, você vai ter vários irmãos, várias irmãs espiritual, o qual também muitos vão te apoiar você nessa caminhada para você continuar permanecendo na presença do Senhor. E através das escrituras sagradas você vai aprendendo, tendo conhecimento mais e mais. É o Senhor que nos capacita. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende o que está ali, a gente lê e relê, mas vai ter uma hora que o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai abrir a tua visão, ele vai abrir o teu ouvido e você vai entender. As condições para o novo nascimento. Desde esse ponto, o Senhor Jesus confronta o orgulho, mestre Nicodemos, em instrução a respeito das condições de um autêntico e novo nascimento. Afinal, o que é um novo nascimento? É reconhecer os seus pecados. Fica no livro de João 3:10. Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Esse Jesus, ele é tremendo, ele sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Venha ter um novo nascimento, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero orar pela tua vida. Senhor, faz esse homem, esta mulher ter um novo nascimento. Faz esse homem, esta mulher te conhecer de fato em verdade. Que esse homem e essa mulher venham declarar nessa tarde que ela e a família dela te servirão. Muitos verão o Senhor e confiarão no Senhor. Muitos verão, Senhor, que o Senhor irá fazer na família. Gratidão por tudo que o Senhor fez para nós hoje. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que se faz presente. Amém.